Olá, amigo. Olá, amiga. Como vai você nesta nossa jornada de 10 dias de oração? Hoje nós estamos no 5º dia dessa jornada e agora nós destacamos a vida de Daniel como uma inspiração para a nossa vida. Ellen White escreveu em Fundamentos da Educação Cristã que Daniel procurava viver em paz com todos, sendo ao mesmo tempo inflexível naquilo que estivesse envolvendo princípio. Com os relatos que nós encontramos na Bíblia a respeito do jovem, do homem, do profeta e estadista Daniel, nós reunimos força para resistir à tentação, seja ela qual for. Vivendo entre um povo que não era o seu, numa nação que não era a sua, Daniel se destacou, ganhou notoriedade, mas ele se manteve fiel a Deus. Daniel foi um maravilhoso exemplo do que qualquer um de nós pode se tornar se estivermos unidos a Deus, procurando cumprir seu propósito em nossa vida. Quando Ellen White, inspirada por Deus, escreveu que há uma grande necessidade de homens e mulheres que não se comprem, nem se vendam, que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, que não temam chamar o pecado pelo nome exato, que sejam tão fiéis ao seu dever como a bússola é fiel ao polo, e pessoas que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que os céus caiam. Quando Ellen White menciona isso em seu livro Educação, é sobre gente como Daniel que ela está falando. É um exemplo para seguirmos. Daniel tinha a mente clara, era inteligente, era um homem de muitos conhecimentos. Para conseguir manter essa habilidade intelectual, ele aliava regime alimentar simples e uma vida de oração. Isso lhe conferia sabedoria até mesmo para lidar com as questões em suas funções na corte babilônica. Às vezes, ao enfrentar problemas no dia a dia, nós somos tentados a desistir. Somos tentados a jogar a toalha. A vida de Daniel e de seus companheiros lá na Babilônia mostra que Deus é por nós. Ainda que isso signifique não ser popular, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que a fornalha fique 7 vezes mais quente,
Deus não se esquece de seus filhos. Deus não se esquece de você. Força, fé, perseverança. No trabalho, na escola, em família, onde quer que você esteja, procure realizar a sua parte da melhor maneira possível e espere em Deus. A sua atitude diante das adversidades da vida não apenas o ajudarão a vencer as batalhas diárias que precisamos travar mesmo enquanto estivermos aqui, como também poderá ser um grande testemunho do poder de Deus em você. Para defender seus princípios, Daniel agiu até mesmo com ousadia, sem saber se isso lhe seria útil ou se até custaria sua vida. Daniel foi um grande exemplo para nós e Deus o protegeu. Você já precisou defender seus princípios cristãos assim, destemidamente? Talvez no trabalho, talvez na escola, talvez em família. Porque o inimigo, ele tem formas variadas de chegar até os filhos de Deus. Lembre-se de Daniel se isso acontecer com você. E agora vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo exemplo maravilhoso da vida de Daniel. Este homem, Senhor, que foi teu profeta muitos anos atrás, nos dá hoje forças através do exemplo que ele nos deixou. Obrigada, Senhor, por permitirmos conhecer essa história. Ela nos fortalece, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a trilhar os nossos caminhos que nem sempre são fáceis enquanto estamos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossa fé em Ti, como Daniel fez. Dá-nos, Senhor, forças como deste a Daniel e protege-nos em nome de Jesus. Amém. A oração pode fazer o que Deus pode fazer, porque se ajoelhar perante a onipotência é se agigantar diante do universo. Eu gosto de lembrar de que Deus não responde oração que não tenha sido feita. Ou seja, ao alcance de um clamor de alma reside o maior poder que existe por você e para você. Então acenda a sua fé nos braços de quem pode, porque já pôde. E suas lutas, angústias e batalhas são a matéria-prima que Deus precisa para realizar seus milagres. Mas lute, insista, persevere. Afinal de contas, o Criador de todas as coisas está à distância de uma única e sincera prece. Está na Bíblia, João 14,14. Em verdade vos digo que o que pedires em meu nome, isso farei. Então posso lhe fazer uma sugestão? Faça uma oração agora mesmo e acredite. Nosso boa noite a todos. Que a graça e a comunhão e a presença maravilhosa do Espírito Santo se perpetue cada vez mais no nosso coração e na nossa vida. Amém? Queria nesse momento pedir aos nossos queridos amigos e irmãos que lembremos que estamos atravessando esse momento dos 10 dias de oração e que hoje, sendo o 5º dia, é um dia especial onde nós pedimos e clamamos a Deus pelo reavivamento e principalmente pela nossa liderança, pela liderança da nossa igreja aqui e em qualquer parte. Precisamos clamar a Deus, interceder por eles, porque são líderes constituídos pelo Espírito Santo e que estão à frente do nosso ministério, está à frente da nossa igreja e que precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações. E aí, gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, para que juntos possamos pedir a Deus e interceder por todos eles. Oremos. Amantíssimo Pai, nós queremos te agradecer pelo dia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tua proteção. Queremos te agradecer por toda essa segunda-feira, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua casa de oração. Mas nesse momento, Senhor, e nessa hora, queremos clamar e pedir a Ti, intercedendo, Pai, por nossa liderança, para que eles possam continuar exercendo as suas atividades, que possam ser transformados e usados pelo Teu maravilhoso Espírito Santo. Senhor, sabemos que somos falhos,
temos problemas, temos dificuldades, temos os nossos afazeres, mas não podemos jamais nos afastar da Tua palavra. E estamos aqui Te buscando, Senhor. Estamos aqui clamando a Tua presença. Estamos buscando mais comunhão e colocando a Ti sempre em primeiro lugar. Senhor, transforma os nossos líderes, fortifica as suas famílias, fortalece a sua fé. Que eles possam continuar contribuindo para o avanço do Teu Evangelho, que possam continuar orientando e ajudando os nossos pastores, para que possamos, enfim, Senhor, ter um encontro especial contigo, e que possamos também ser melhores orientados através do ensino da Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, e nos protege. É o que nós Te pedimos, e é o que nós Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvor sempre é um momento especial. Louvar a Deus, estar próximo dEle, clamar ao Senhor, nos envolver dia a dia. Por isso estamos aqui mais uma vez nesta noite. Iremos clamar a Deus para que Ele derrame em nós o Espírito Santo, para que Ele possa vivenciar a nossa vida ao dia, para que a gente possa de fato ser usado pelo Senhor. Então nós iremos louvar nesse momento, e eu quero que a igreja cante, e que diga ao Senhor, e que peça o derramamento do Espírito Santo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, mais uma vez, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? É muito bom quando a gente está envolvido com a obra do Senhor. E é muito bom quando a gente louva a Deus. É muito bom quando a gente está envolvido em todos os ministérios da igreja. E é fundamental que entendamos isso, porque Deus precisa de nós para que possamos realmente crescer a nossa fé e ajudar outras pessoas também a conhecê-lo também. Queria convidar vocês nesse momento a ficarem em pé e juntos louvarmos um hino que fala exatamente do porquê da nossa existência, do porquê de estarmos aqui reunidos. Foi um dia na cruz que o Senhor esteve ao nosso lado. Foi um dia, através do seu sacrifício, que Ele de fato entregou seu Filho para que pudéssemos ter a chance de sermos salvos. E que possamos cantar, louvar e viver isso dia a dia na nossa vida. Cristo vive em mim, não mais eu, não
Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque foi na cruz que o Senhor entregou seu Filho por cada um de nós. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque estamos aqui vivos pela tua misericórdia. Que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos pela tua palavra. Que possamos ter um encontro verdadeiro e que possamos colocar em prática na nossa vida, não somente esses 10 dias, mas que sejam todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor continue inundando os nossos corações. Amém? Chegou um momento muito especial do nosso culto, que é de a gente agradecer, né? Agradecer. Então, eu gostaria de fazer nesse momento com vocês um círculo de gratidão. Já viu uma roda de gratidão? É o que nós vamos fazer agora, um círculo de gratidão. Eu gostaria de pedir que do banco de Valneide para aqui, para o banco onde Valéria está, ou aqui o banco da frente, a gente fizesse um círculo, pegando o corredor para cá, para a gente fazer esse círculo de gratidão, tá bom? E aí, cada um de nós vai ter a oportunidade, de uma maneira sucinta, de uma maneira rápida, mas dizer, vem para cá, ó, vamos fechar então por aqui, vem aqui, minha irmã. Vamos poder dizer de uma maneira sucinta, mas cada um expressar uma fala de gratidão, um motivo pelo qual você é agradecido no dia de hoje. Vamos fazer esse movimento, esse exercício de gratidão? Vamos começar pela irmã Isabel? Indo assim? Pode ser? Para a gente agradecer. Agradecer. Eu agradeço muito a Deus, não é, por esse momento de estarmos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, onde a gente aprende mais e mais sobre Ele. E também agradecer a Deus por esses 10 dias de oração. Muito bom. Esse é o meu... Agradeço a meu Deus pela proteção e a bênção sobre mim e sobre a minha família. Eu tinha pensado sobre proteção, mas vou falar livramentos, né? Quantos livramentos Deus nos deu hoje que a gente nem percebeu. E eu sou grata a Deus pelos livramentos, não só para comigo, mas para com todos que estão aqui e minha família. Eu agradeço a Deus pela vida, saúde e pela família que o Senhor tem me dado. Agradeço por quê, neném? Agradeço pelo leitinho bom de cada dia. Eu agradeço também pela misericórdia do Senhor, que é renovada todos os dias. Amém. Eu agradeço por minha família e por minha filha. Que Deus continue abençoando meu lar. Eu agradeço a Deus pela graça, que é sem fim. Agradeço por estar aqui e agradeço pela minha família. Quero agradecer por tudo. Agradecer por Ele nos dar esse prazer de se encontrar aqui nesta noite. Eu agradeço pela vida, pela família e pelos livramentos. Eu trabalho rodando, vou para o trabalho em cima de motos. Só quem anda de cima de uma moto sabe o quanto é perigoso e o quanto Deus nos livra todos os dias. Eu agradeço pela vida e pela família. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, pela minha saúde, Deus tem me restaurado cada dia. Eu sou grata a Deus por isso, pela minha família. Nós também somos muito gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. E de uma maneira especial eu agradeço por estar aqui todas as noites. Para mim é uma bênção. E também pelas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Eu agradeço a Deus pela vida, pelo amor dele por nós e por estar aqui esses dias. Eu agradeço pela vida, pela saúde, pela paz e pela família.
Eu agradeço pela minha saúde, que Deus tem tido um cuidado muito esmerado por mim. Eu tenho que ser grata realmente por isso. E agradecer a Deus também pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa. É uma coisa que todos os dias eu tenho pedido a Deus pelos meus filhos. E Deus tem nos ouvido. Agradeço a Deus pelo meu lar. E pelo dia de hoje, por ter tido a oportunidade de passar o dia orando, coisa que eu nunca faço. Mas eu comecei orando e estou aqui, terminando a noite orando. Tenho um grande agradecimento. Agradecer a Deus pelos momentos de reavivamento que tem provocado em mim, na minha família e espero que em outras pessoas. E em consequência disso, a paz diante de tanta tribulação. Eu louvo a Deus pela chuva tão maravilhosa, né? E pela vida, pela saúde e pela minha família. Eu quero agradecer a Deus porque mudou muito minha vida depois que eu vim frequentar essa igreja, né? Que Ele me trouxe para aqui. E realmente meu filho está sendo uma bênção para mim, porque ele era muito afastado de mim. E eu moro aqui só em Petrolina com ele. Minha família está longe. Mas eu agradeço demais para meu filho, minha casa, todos vocês, que eu oro muito por vocês, pelo PG, pelas pessoas que tanto me fazem bem. Eu louvo a Deus porque Ele tem me dado o privilégio de, nos últimos semestres, estar realizando um sonho, que é uma vivência acadêmica. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele está me dando. De a cada semestre, Ele me dá não só a capacidade cognitiva de passar nas matérias, nas disciplinas, mas também tem dado providência financeira para que eu custeie meus estudos. E eu estou certa de que Ele vai continuar suprindo. E eu louvo a Ele já antecipadamente, porque eu sei que Ele vai continuar suprindo. E em breve estarei concluindo a minha formação e com certeza estarei já estou colocando à disposição do Senhor para abençoar a vida das pessoas, né? Então, nesse momento, quem puder se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Diga. Eu esqueci também. Eu quero agradecer a Deus pela maravilhosa família que eu tenho. Quem puder se ajoelhar, vamos nos ajoelhar para a gente fazer uma oração nesse momento. Pode ficar aí, minha irmã, tranquilamente. Tranquilamente, pode ficar aí. Grande Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, a despeito de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a despeito de qualquer resposta que temos recebido de Ti, diante das nossas súplicas e orações, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel e tem nos sustentado com a Tua destra fiel. Nós Te louvamos, Senhor, porque não somos merecedores de tantas bênçãos, de tantos benefícios, mas nós nesse momento nos prostramos e as palavras que temos é muito obrigada, muito obrigada. O Senhor ouviu aqui dos lábios de cada um aqui e sei que no coração palpita muitos outros louvores de gratidão e que esses movimentos de gratidão cheguem até o Teu trono como um cheiro suave, Senhor. E, de uma maneira especial, nós queremos Te agradecer pela Tua maravilhosa graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos concede o dom precioso da salvação em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigada pela alegria que o Senhor tem colocado no nosso coração, por termos essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem renovado a nossa fé, dia após dia, apesar de todos os percalços, de todas as lutas. O Senhor tem falado de uma maneira muito especial ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor,
por esse projeto dos 10 dias de oração que a igreja mundialmente está vivenciando. Que nós possamos, de uma maneira especial, não só aproveitar esses momentos, Senhor, mas que nós possamos seguir a cada dia nos consagrando e louvando e te adorando e buscando te obedecer na beleza da tua santidade, Senhor. Continua conosco neste culto, ele é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E mais uma vez, nós pedimos à igreja para que se coloquem em pé e juntos cantemos o hino oficial dessa semana de oração. Uma música que fala exatamente da nossa comunhão, da nossa busca diária, onde Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, seja no nosso falar, seja no nosso querer, no nosso efetuar. Que Deus continue sendo o primeiro em sua vida. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Boa noite, irmãos. Das suas profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alertas os teus ouvidos e as minhas súplicas. Com essa mensagem, vai ter uma oração agora especial pelos nossos irmãos que se encontram desempregados e também os nossos amigos. E também pelos jovens. Nós sabemos que tem muitos jovens aí desempregados, fazendo concurso, estudando para concurso, e muitas vezes farra a prova e não consegue passar. Então, vamos orar, porque a pessoa ter seu emprego é muito bom. Então, peça que fique de joelho para orar por eles. Santíssimo e eterno Deus, nesse momento, Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, porque temos o Senhor perto de nós. E nesse momento, Senhor Deus, queremos Te pedir e Te entregar nas Tuas mãos todos os irmãos que se encontram aqui desempregados, ó Deus. Tu sabes a dificuldade dessa vida.
E queremos também te pedir pelos nossos amigos que se encontram desempregados. Pai querido, te apresentamos também todos os jovens da nossa igreja também que estudam para concurso e até aqueles que ainda não conseguiram ter o privilégio de conseguir entrar no emprego, mas que o Senhor o abençoe, que em breve, logo em breve, eles vão conseguir. Também pelos jovens lá fora, que são os amigos que se encontram também desempregados, ou estudando para os concursos, meu Deus. Que o Senhor abra as portas também para eles, que eles consigam ter o privilégio de ter o seu próprio emprego. Pai querido, nos abençoa, Deus. Toma de conta de cada família aqui dessa igreja, meu Pai. E nos protege e nos livra de tudo quanto for ruim. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor faça presente em nossas vidas. Amém? Se não for pedir muito, eu gostaria que vocês viessem mais para frente um pouquinho. Pode ser? Vem mais para frente um pouquinho. Vocês que estão aí mais atrás, mais para frente um pouquinho. Eu gosto de sentir o calor humano. Eu não sei quantos aqui têm sentido a presença de Deus e Deus tem falado ao seu coração, mas ao meu coração, nesses dias, Deus tem falado claramente. E louvado seja Deus por isso. E que nós possamos, cada dia, buscar primeiro Deus. Gente, eu me deparei nesse estudo de hoje, estudando o livro de Daniel. E aí, quando a gente para estudar a história de Daniel, a gente vê o quanto um jovem tão precioso deixou história tão maravilhosa para a nossa vida, né? E hoje nós estamos no nosso 5º dia da jornada. E vem destacando na vida de Daniel que ele procurava viver em paz consigo mesmo e com todos. E isso me chama a atenção quando esse jovem... eu, às vezes, me pergunto assim, o que levava um jovem levar uma vida tão íntegra, tão íntegra e tão reta nos caminhos do Senhor? Eu acredito que foi desafiador para Daniel, e nos dias de hoje também é desafiador para nós e para os jovens também. E qualquer um de nós pode nos tornar assim como Daniel. Eu creio. Você crê? Basta buscarmos a cada dia a presença de Deus para a nossa vida. E que possamos inteiramente, não por parcial, mas que inteiramente possamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Daniel deixou exemplo assim sobre transformação na vida dele, onde foi um homem especial, não porque nasceu diferente, mas porque decidiu fazer a vontade de Deus. E esse é o meu desejo, hoje e para sempre, até a volta de Jesus. E que esse também possa ser o desejo do seu coração. O tema de hoje, ele fala de graça e fidelidade. E eu fico analisando quanto tem me incomodado por um reavivamento. Porque ser cristão, vir aqui, sentar no banco e sair por aquelas portas ali, a gente sabe que é uma luta diária que nós temos. E dizer não para as coisas do mundo não é fácil. E aí esse reavivamento, Deus tem colocado assim, situações na minha vida que tem sido desafiadora. E você e eu chegar à conclusão de que a minha vida espiritual, que eu e você tem levado, não está bem. Eu paro e analiso
o que é que eu preciso melhorar. Eu sei que o que eu preciso melhorar, vai melhorar. Porque se eu tenho entregado a minha vida nas mãos de Deus e eu creio de que Deus pode mudar, ela vai mudar, Ele vai mudar. E nessa vida, eu tenho olhado que quanto mais próximo estivermos de Deus, mais semelhante a eles nós estaremos. E aí, se nós não escolhermos esse caminho, ele não tem como nos levar, esse outro caminho não tem como nos levar para um caminho bom. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu passei quase um mês sem celular. O celular deu pânico e aí fiquei sem celular. É desesperador, assim, no momento que a gente precisa dar um recado, precisa falar com alguém, precisa... E eu disse, não é possível. E aí os dias foram se passando, você vai se acostumando sem o celular. E às vezes as pessoas me perguntavam, mas mulher, eu liguei tanto para tu. Eu disse, é mais fácil hoje, às vezes até no PG os meninos dizem, Valéria e celular não combina muito. Aí eu digo, é mais fácil vocês me encontrarem em casa do que até mesmo numa ligação. Às vezes me ligam 4, 5, 6 vezes, mas eu tenho desapegado disso cada vez mais. E no meu celular, o meu Instagram e Facebook era aberto. Eu não sabia mais a senha, era aberto ali. Então, quando eu fiquei sem o celular, tive que ficar sem isso também, porque eu não sabia mais a senha. E aí eu disse, eu não vou mais estar lá, não. Porque, às vezes, a gente perde tanto tempo curtindo, observando coisas que, às vezes, na realidade, é inútil, é fútil isso. Não faz com que a gente tire tempo que a gente poderia estar lendo a palavra de Deus, estar estudando a palavra de Deus, estar se dedicando à palavra de Deus, e isso se torna um vício. E aí eu disse, é possível me desapegar disso aqui. Mas já voltei, viu, gente? Vocês vão conseguir falar comigo no meu número. Já voltei, só que assim, uso muito pouco. E eu tenho consciência também de que nós precisamos mudar. E, às vezes, a gente quer mudar quando somos pegos por alguma surpresa. Por exemplo, esse final de semana eu fui visitar meus pais e aí me deparei com um jovem que ele disse assim, você é cristão? Eu disse, sou. Aí ele foi e disse, de qual denominação? Aí eu falei, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele disse, mas vocês são muito restritos, não é não? Eu disse, o que é restrito para você? Devolvi a pergunta para ele. O que é ser restrito para você? Ele disse que vocês não podem sair, eu digo, pode. Nós somos livres, porque Cristo nos libertou, Cristo nos deu essa graça para que nós possamos ser livres na pessoa dele. E eu sou feliz e sou grata a Deus por ter conhecido a Jesus no dia 25/3/2009, aqui nesse tanque eu me batizei. E vai fazer 10 anos. E não são 10 anos que você diz assim, nesses 10 anos, qual a experiência maior que você tem para nos compartilhar? É em meio às dificuldades que Deus tem transformado e tem despertado para um reavivamento na minha vida. E que, às vezes, nessa dificuldade é onde a gente desperta para abraçar mais a causa de Deus, para correr mais para os pés de Cristo. E quando eu disse, sim, Senhor, eu quero servir a Ti. E aí, cada dia que passa, eu percebo que, às vezes, tem dificuldade que nos aparece, que é para nos tentar fazer com que nós desistamos. Mas não é fácil. Se eu tenho passado por algumas dificuldades, eu acredito que alguns irmãos aqui também. Mas que nós possamos olhar para o alto e não desistir.
porque Deus é conosco. E assim como Deus foi na vida daquele jovem, Daniel, que ele possa ser na minha vida e na sua vida. A maioria dos reavivamentos que aconteceu na história da humanidade foi com jovens que começou orando. E como é que essa transformação pode acontecer na minha vida, na minha e na sua vida? Orando. Fazendo estudo da palavra de Deus. Eu não posso, hoje, eu digo para vocês, eu não posso me dar esse... que para mim isso não é um privilégio, sair de casa sem orar. É um privilégio sair de casa na companhia de Deus. E, às vezes, eu não sei se alguns aqui conseguem, mas eu fico... Quem tem filho pequeno aqui que sai cedo para ele deixar na escola, aquela correria, mas eu digo, Senhor, que eu não saia de casa sem buscar a Ti em primeiro lugar. E aí nós vemos também histórias de mais 3 jovens que a Bíblia relata, onde eles foram firmes, temente a Deus, corajosos, lutaram defendendo a causa de Deus até a última instância. E por que não eu e você tornarmos assim também? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que nesses 10 dias de oração, não depende de quem está aqui à frente pregando. Depende de quem ouve. Porque isso só vai fazer uma mudança na minha e na sua vida se eu, depois desses 10 dias, continuar na busca. Porque cada dia, se eu não buscar, a tendência é de eu perder esse gosto. Isso aqui é uma sobremesa, mas que o alimento ele tem que partir, tem que começar na minha casa. E alguns aqui conhecem um pouco da minha história. E quando eu me decidi a me batizar, foi bem na semana do Calvário. Eu fui para a roça para passar alguns dias lá com minha família. E aí, quando eu disse, eu tenho que ir, porque eu vou me batizar hoje. Minha irmã disse, você vai se batizar naquela igreja, que aquilo é uma seita. E só tem eu e uma sobrinha minha. E hoje tem uma prima minha também. Ela está na igreja do N11. Ela era da igreja do Maria Auxiliadora, ela hoje está na igreja do N11, está à frente lá da igreja. E aí disse, você vai se batizar. Teve alguns tios meus pais, minha mãe, 2 irmãs minhas foram contra, ficaram indiferentes. Mas eu disse, eu não posso deixar de honrá-lo. Aquilo a qual eu aceitei, eu acredito, e que está aqui, que é a palavra de Deus, eu vou entregar minha vida. Se aqui é a verdade, eu creio que aqui é a verdade, por que não fazer? Aí um tio meu me abordou um dia e ele disse assim, você vai se batizar naquela igreja? Eu vi um dia um evento acontecendo lá na orla, e saíram com um saco de dinheiro desse tamanho. Eu disse, eu não estava lá, eu não vi. Mas eu vou me batizar. Não sei se era. Eu falei para ele. Aí ele foi e disse, era. Quantas pessoas não já me contaram histórias assim, que para prosperar tem que dar dinheiro, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Depois você vai me dizer. Tudo bem. Decidida, eu vim. E aí, me batizei. Ao passar dos anos, eu decidi que eu não tinha como ficar falando uma coisa na qual eles não dão muita importância. Eu disse, eu vou parar de bater nessa tecla e vou fazer de forma diferente, eu vou começar a orar. E aí, Deus tem me usado de uma forma que, em qualquer circunstância, qualquer situação, eles me ligam, minhas irmãs me ligam e dizem assim, olha, está acontecendo isso, 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 pede oração. Eu até compartilhei para a Raquel, tem uma irmã minha que ela é muito, mas muito católica mesmo. Se for falar alguma coisa em relação à religião,
e se for falar da adventista, ela diz assim, vá para lá com suas histórias, que eu não quero ouvir nada disso. E já tem alguns dias que ela tem estado meio perturbada. E aí, ela foi e disse, já encontrei ela assim na rua, e ela ignora, não fala, às vezes me aproxima, deixa eu lhe dar um abraço, não quero, às vezes vou dar algum dinheiro a ela, que eu sei que ela está sem trabalhar, está precisando de ajuda, ela ignora, não quero, não aceita. Levo roupa, ela, se vinha para cá com essas coisas e for mandada, se for trabalho, eu não quero. E ela tem se afastado de todos e de todos, não só comigo, mas com todas as minhas irmãs também. E aí, quando me ligaram, na sexta-feira, na quinta-feira, pedindo que orasse por ela, pedisse oração por ela, que ela tinha desaparecido. E eu peço que vocês orem, o nome dela é Léa. Ela tem passado por algumas circunstâncias que não tem sido fácil. É uma luta para ela que ela hoje ela não visita meu pai, não visita minha mãe, mas eu creio que Deus tem um propósito na vida dela. Quem é professor aqui sabe o quanto é desafiador você está lidando com jovens, com um adolescente. E ela, na época que trabalhava na escola, ela era uma das melhores professoras. E hoje ela tem estado meio perturbada, mas que Deus possa estar no comando. E aí, até hoje, quando eu conversei com minha irmã, não tínhamos notícia dela. Mas alguns já disseram, ela está na casa de algum amigo. Então, a gente não tem certeza, mas eu sei que ela está em algum lugarzinho que já deram até notícia para a minha família. Mas, voltando aqui para a história de Daniel, eu analiso que situações que aparecem na nossa vida, ela tem duas formas, ou de nos aproximar ou de nos afastar. Mas quem caminha pelo caminho do cristianismo, a tendência maior é de nos aproximar cada vez mais de Cristo. Porque situações que lidamos no dia a dia, ela é desafiadora e até às vezes ela é, como é que eu posso dizer? Ela é transformadora, mesmo sendo situações difíceis. Ela é transformadora para a nossa vida. E louvado seja Deus por entendimento, capacidade que Ele tem me dado para lidar com essa situação. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, que abra a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 3, verso 10. A gente vai agora ver mais uma história de 3 jovens que foram fiel. No livro de Daniel, capítulo 3, ele fala muito de decreto, fala muito de perseguição, fala muito de morte. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro não é o decreto, não é a perseguição, não é a morte. É como eu e você devemos nos preparar para as diversidades da vida. E será se eu e você temos nos preparado para a diversidade da vida? A perseguição, ela pode começar na minha vida e na sua vida desde quando decidimos pelo batismo. Às vezes a gente acha, tem uma impressão de que não vamos ter mais problemas, de que não vamos ter mais dificuldades, mas muito pelo contrário. As dificuldades vão vir e nós precisamos estar firmes e preparados para encarar e que não desistimos. Vamos lá, capítulo 3, verso 10.
Aqui tem a história de mais 3 jovens, que diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do sáltero e da gaita de fole, e toda sorte de música se prostraria e adorariam a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorassem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxe estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais disposto, o quanto ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, do sáltero, da gaita e dos foles, prostrai-vos e adorai imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, a quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: Ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se não fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses e adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O que mais me chama a atenção nesse verso, aqui eu vou dar uma pincelada nesses versos que a gente acabou de ler, é que 3 jovens, diante de uma multidão, se viam pressionados a adorar aquela imagem. E eles disseram não. E, às vezes, eu fico analisando quando o jovem sai para prestar o vestibular, e principalmente em faculdades que não são adventistas, é desafiador para esse jovem. Mas que é possível que esse jovem, lá dentro da faculdade, ele possa dizer não para aquelas aulas que tem no sábado. É possível para que eu e você, mediante alguns questionamentos, como familiares, como amigos, venham nos questionar. Por que você está servindo a esse Deus? E aí, nos últimos dias, o inimigo tem colocado situações para nos confundir. E o nosso maior problema é que, às vezes, deparamos com situações que a gente diz assim: eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para meditar na Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Mas que essa oração e esse desejo possa nascer em nosso coração a cada dia. De buscar a cada dia a Deus. E aí começamos a usar o que o cristão não deve usar. E aí nós começamos a ouvir o que o cristão não deve ouvir. Começamos a falar o que o cristão não deve falar. Começamos a ver o que o cristão não deve ver. Quem tem filho adolescente aqui vai entender um pouco do que eu estou dizendo, porque eu conheço as 2 fases. Crio 2, que já peguei a bagagem pronta, e tenho 2 pequenininhos. Então, assim,
Quando chega essa fase de adolescente, é uma fase muito delicada, que às vezes nem sempre a gente tem que estar falando não, não, isso não pode. Às vezes é melhor a gente calar e demonstrar com atitude do que até mesmo com palavras. Porque eu não assisto novela na minha casa. Se alguém chegar na minha casa e dizer, liga aí que eu quero ver o que acontece. Não, vai assistir não. E louvado seja Deus, porque isso, eu sou um pouco moda antiga, viu? Mas eu agradeço a Deus, porque minha mãe me ensinou de certa forma, mesmo sendo, não posso dizer que foi da forma errada, foi da forma como ela aprendeu. Mas que se hoje Deus me dá a oportunidade de aprender de forma diferente, de maneira mais sábia, eu posso utilizar a maneira que Deus tem me dado a capacidade de aprender, que seja a maneira mais sábia, né? Então, nós não devemos ter medo da perseguição, porque ela existe na nossa vida. E desde o dia que eu decidi que o Senhor e Salvador da minha vida fosse o único, o primeiro e o verdadeiro, que eu... Cada dia que passa, aparecem coisas de forma e de maneiras diferentes, que é desafiadora, que às vezes diz assim, ei, tu não vai aguentar, não. Mas a gente tem que olhar para o alto e dizer, fortalece, me levanta mais uma vez, dai-me força, que nós possamos ser perseverantes até a volta de Jesus, né? E agora nós temos que nos firmar como a vida daquele jovem, como foi na vida de Daniel, como foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que possamos permanecer firmes. Às vezes, enfrentamos problemas que somos até tentados a desistir. Mas eu creio que Deus é por nós. E quando você sai de casa sem estudar a Bíblia, você está dizendo que não é hoje. Não é hoje que eu vou me preparar. Às vezes eu convido alguém para vir para a igreja e diz assim, não, não vou hoje, não. Às vezes eu entendo que a pessoa está dizendo assim, não, eu não quero hoje, não. Hoje não é o dia ainda. Deus sabe qual é o dia e a hora daquela pessoa. Mas que para a minha pessoa e para você que já conhecemos a palavra de Deus, o dia e a hora é o agora, é hoje. Porque o preparo, ele acontece a cada instante na nossa vida, quando a gente se depara com certas situações. Daniel e seus 3 amigos deixaram exemplo maravilhoso, para que nos dias de hoje nós possamos ser fiéis aos princípios de Deus, onde quer que formos. Às vezes eu fico me perguntando, o que é fidelidade? Eu vim aqui entregar meu envelope, o que é ser fiel? É demonstrar diante da igreja de que eu devolvo o dízimo, de que eu tenho o meu pacto com Deus, de que eu dou oferta. Mas fidelidade, eu creio que é muito mais do que isso. É ao sair ali daquela porta e eu dizer para Deus, de fato, a quem eu sirvo e quem eu sou. Porque ser cristão aqui na casa de Deus é muito bonitinho, a gente entrar muito bem vestido, bem, feliz sábado, mas ser cristão é muito mais do que isso. É quando eu saio que eu me deparo com situações que tudo o que eu faço, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, ser cristão lá fora é desafiador. Então, que eu e você possamos, a cada dia,
ser verdadeiros cristãos, transformados pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. E acredito que Daniel e aqueles seus 3 amigos passassem por lutas também diárias, como eu e você passa. Mas como ele buscava, como Daniel buscava em oração, 3 vezes ali ao dia, acredito que 3 vezes é o que a Bíblia relata. Mas eu creio que para os dias de hoje como o pastor falou aqui ontem, é buscar de manhã e não parar, a todo instante e a toda hora, porque a gente se depara com situações, em questão de segundos, de minutos, a gente está se deparando com situações que vai precisar da nossa decisão. E Daniel, ele também cuidava daquela vida espiritual dele, como ele também cuidava do seu corpo, da sua alimentação. E isso a gente sabe que é como um conjunto, que para a minha mente funcionar bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso repousar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me alimentar daquilo que é bom. E ele ainda ajudava outras pessoas a superar dificuldades. Então, assim como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abednego, foi naqueles dias, eu e você também possamos ser nos dias de hoje. E a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e não se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Quando esse texto fala homens, ele abrange um conjunto, homens e mulheres. Homens que não se temam de chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o Apolo. Homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Ainda que a fornalha esteja tão quente, tão ardente, na minha e na sua vida, nós possamos ser fiel, assim como foi Daniel, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. E que eu e você possamos buscar esse reavivamento e essa transformação para a nossa vida. E que esses 10 dias vão passar. Daqui a pouco acaba esses 10 dias. Será se eu e você temos buscado a Cristo como deveríamos buscar? Será se estamos dispostos a dar continuidade a esses 10 dias? Eu não sei quantos aqui almejam dar continuidade, mas esse é o desejo que Deus tem colocado no meu coração e que possa ser o desejo também do seu coração. E que a graça e a paz de Deus possa habitar no nosso meio. E que Deus possa reavivar a sua igreja, os pastores, que eles possam ser homens fiéis, na qual eles possam tomar decisões pela causa de Deus, não pelo seu próprio eu. Porque por nossas próprias vontades, às vezes a gente quer passar por cima de algumas pessoas, de algumas coisas, mesmo sabendo que vamos machucar, para tomar decisões incoerentes. Mas que eu e você possamos tomar decisões coerentes na sabedoria divina de Deus. Eu louvo a Deus, ao Deus que eu tenho servido. Eu louvo a Deus pelo despertar que Ele tem me incomodado a buscar Ele a cada dia. Eu não sei você, mas eu tenho me sentido incomodada. Às vezes eu falo alguma coisa com meus filhos que, ao mesmo tempo,
é como se eu tomasse um puxão assim de dizer, espera aí. Era necessário tu falar assim? Então, são situações que a gente tem que estar se deparando com ela a todo tempo, porque isso faz parte do nosso cristianismo. E muito mais do que ser cristão lá fora, é ser na minha casa. E eu acredito que para aqueles jovens, no momento deles tomarem decisões, eles não deixaram para se preparar na hora da decisão. Essa preparação deles foi todo antes. Isso aconteceu na vida de Daniel, isso aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não deixaram para se preparar na hora que Nabucodonosor chegou e disse assim, ei, vocês vão ter que adorar esse rei. Eles disseram, peraí, nós vamos se preparar, depois eu lhe dou a resposta. Não, eles estavam preparados. E que eu e você possamos estar preparados a tomar decisões, não amanhã, e sim hoje. E ainda que venha passar pelo que viermos passar, Deus possa ser o nosso mantenedor, o nosso fortalecedor, o nosso guia, a nossa, como é que eu digo, a nossa bússola, que é onde a gente, para onde a gente olhar e dizer assim, Deus é comigo, Deus é conosco. Há um texto aqui também que me chama muita atenção quando apelo aos jovens. Através da fidelidade aos princípios da temperança mostrada pelos jovens hebreus, Deus está falando à juventude de hoje há necessidades de homens que, como Daniel, procedam com ousadia pela causa do direito, coração puro, mãos fortes, coragem destemerosa são necessários, pois a luta entre vícios e virtudes reclamam incessante vigilância. A cada alma Satanás vem com tentação de formas variadas e sedutora no ponto de condescendência para com o apetite. Lá em cima diz, esses homens que no passado se entregam a Deus e ao reerguimento de sua causa eram tão fiéis ao princípio quanto ao aço. Eram homens que não fracassavam nem desanimavam. Homens que, como Daniel, eram cheios de reverência e de zelo pela causa de Deus, por Deus. Então, o que é que eu e você temos feito pela causa de Deus? Será se temos defendido a causa de Deus como de fato é que nós possamos defender? E aí, diz aqui, cheios de nobres propósitos e aspirações. Eram tão fracos e impotentes como qualquer dos que hoje se empenham na obra, mas punham a toda a sua confiança em Deus. Eu fico imaginando, Deus poderia usar aqui uma jumenta, como usou, para falar comigo e com você. E aí eu fico imaginando, Ele pode. Eu sou tão falha, tão pecadora, e Deus tem me dado capacidade onde eu possa, e habilidades onde eu possa falar do que Ele tem feito na minha vida. Qual a transformação que Deus tem feito na minha vida. E aí, eu analisando sobre a vida dos jovens e pensando, como Deus é bom. Como Deus é grande. Porque nos dias de hoje, eu creio que ainda tenha jovens que se deparem com situações como essa e diga não para as coisas lá fora.
Eu conheci a história de um jovem que ele foi para um programa, uma programação que estava tendo numa igreja em Caruaru. E ele ficou hospedado numa pousada. Por ser mais barato, ele foi se hospedar numa pousada. E naquele mesmo final de semana, estava tendo um evento na cidade de Caruaru. E o evento começava na sexta-feira à noite. E aí o jovem saiu, foi para a programação, voltou. Quando ele se deparou com algumas, antes dele sair, ele tinha se deparado já com algumas moças. E aí essas moças observaram aquele jovem, mas ele passou, foi para a programação dele, depois ele voltou. Quando ele já estava se preparando para dormir, uma jovem botou uma carta por baixo da sua porta. E aí ele viu quando botou aquele papel, ele foi lá, pegou, olhou. Também não deu muita importância para aquele papel. Depois a jovem foi lá e bateu na porta. Ele abriu a porta. Aí ela disse: olá, boa noite. Eu gostaria de lhe conhecer melhor. Ele disse: eu estou aqui pelo um outro propósito. Eu vim aqui para uma programação que está tendo e amanhã eu volto para essa programação e não quero, na qual me deparar com situação, não quero conversar com você. Ela ficou incomodada, ele fechou a porta, ela ficou incomodada, tornou a voltar lá, bateu na porta e disse: moço, por quê? Você não gosta da fruta? Ele disse: gosto, mas eu decidi fazer a vontade de Deus. Jogou assim na lata, sem nem passar pelo menos uma manteiguinha. Foi no seco mesmo. E aí ele disse: não, eu não vou. Eu estou aqui pelo outro propósito, eu estou aqui pela programação a qual eu decidi vir servir, que é fazer a vontade de Deus. E aí, quando foi mais tarde, essa moça interfonou para o quarto dele e disse: hoje você me ensinou o que é ser um cristão. Envergonhada da situação estou eu. Porque no mundo de hoje que nós vivemos, é difícil. É difícil de conhecermos pessoas íntegras, reta e temente a Deus. Mas é possível quando a gente se coloca diante de Deus. E quando eu falo para homens e mulheres de que essa integridade, essa retidão tem que acontecer e tem que ser na minha e na sua vida. Porque ser cristão é ser diferente. Eu entendo por ser cristão é fazer aquilo que é diferente, mas que esteja no propósito de Deus. E aí eu não sei quantos aqui têm passado por dificuldades, por tribulações, mas o mesmo Deus que cuidou de Daniel, que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele cuida hoje de mim e de você. Eu louvo a Deus pela vida que Deus tem me dado oportunidades, que às vezes são oportunidades que ela vem e não voltam mais. Mas essa oportunidade que Deus tem me dado, ela possa dar também, e Ele tem dado a outras pessoas também, mas às vezes a gente é que não valoriza. Poucas pessoas conhecem o que eu tenho passado, o que eu tenho enfrentado, mas não vem ao caso de eu estar aqui relatando. Mas eu digo para você, eu tenho um Deus que é comigo.
nada, mas é nada, das tribulações, das tentações que eu tenho passado, tem me desanimado de que Deus é comigo. E agora, nesse momento, eu convido vocês, vamos cantar o hino 392, para que assim possamos encerrar. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, para que bem junto a Cristo, eu e você possamos estar até a volta de Jesus. Vamos em pé, cantarmos juntos. 392. Junto a Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz. Teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor. Só este meu coração pecador, mas te suplico em conquistar, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, nela lei conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por experiências tão maravilhosas o Senhor tem deixado na Bíblia, para que assim possamos despertá-lo, Senhor, e buscá-lo a Ti a cada dia. Perdoa, Paizinho, naquilo que temos falhado, naquilo que temos negligenciado, mas que o Senhor possa ser o único e o verdadeiro na nossa vida. Desperta-nos, Senhor, a cada dia para buscarmos a Ti em primeiro lugar. Que o Senhor possa ser o primeiro da nossa vida. Fica conosco, leva-nos em paz, dá uma boa noite, que amanhã traga-nos de volta. Em nome, pelo amor de Jesus.
Amém. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradar.